Boa noite, vamos chegando. Oi, Mari. Deixa eu ver aqui como que eu faço para te aceitar. Nossa, faz tempo que eu não faço live, gente. Como é que é mesmo que aceita? Tá. Oi, Edna. Oi, Wanda. Oi, Laura, Olá. Deu tudo bem? certo? Tudo jóia? Como que Tá me você vendo está? bem, me ouvindo bem? Vou sim, vou sim. Eu Tudo também bem. tô. Olha, um pessoal aqui que faz tempo que a gente não se fala, né, Mara? Como que você tá? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, nosso cafezinho acabou numa live, né? Pois é, né? Mas é bom conversar e as pessoas também poderem ouvir, acompanhar, né? Sim, sim, sim. Essa troca é rica, né? É muito rica. Ok, Mari, você quer ir se apresentando? O que que você acha? Eu acho uma boa. A gente pode começar, assim o pessoal vai entrando e depois eu quero que você se apresente também para que as pessoas que me seguem possam te conhecer. Então, boa Combinar. noite. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou psicóloga e hoje eu trabalho exclusivamente com famílias atípicas, com um foco maior nas mães. E para quem não sabe o que significa, né, famílias atípicas ou mães atípicas, são as mães e familiares de pessoas que têm algum diagnóstico, seja alguma deficiência, alguma síndrome, algum transtorno. Bacana, bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, querer ir falando alguma coisa, né, Mari? Acho que a gente podia combinar que, assim, quem quiser compartilhar alguma coisa, provavelmente que tem pessoas aqui que a gente conhece a história, mas a gente só vai mencionar aqui o que cada um quiser de fato compartilhar, né? Sim, sim. É, e até embaixo tem um ponto de interrogação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar por ali também, se não quiser escrever aqui no chat, né? Que a gente consegue ler também. Que bacana saber desse recurso. Legal. Ok, então vamos lá. Então, meu nome é Laura, eu também sou psicóloga. E eu sou especializada em luto, né? Sou terapeuta de família também. Eu trabalho predominantemente com famílias enlutadas, né? Mas sim, individualmente também. Né? Então, geralmente o luto é após a morte, né? Mas também o luto de maneira geral, né? Uhum. De outro, também, né? Além disso, eu uso as técnicas de reprocessamento de trauma. Então, né? Geralmente em circunstâncias, né? Onde existe perdas, pode existir também situações traumáticas que eventualmente precisam ser reprocessadas, né? Então, também a gente acaba trabalhando nessa necessidade, quando quando ela acontece. Uhum. É, e até por isso que a gente quis fazer a live, né? Porque os nossos temas se conectam muito, né? Embora as mães atípicas elas vivam de certa forma o luto, né? Muitas não gostam que a gente use o termo luto, né? Fala, ah, meu filho não morreu, por que tá falando de luto, né? Eu sempre falo que o luto não necessariamente é quando alguém morreu, mas também quando a gente perde alguma coisa muito importante pra gente. Então, elas vivenciam um luto de certa forma, né, do filho que elas imaginaram que teria e não só do filho, mas delas também, quem elas eram antes, né, quem são agora, quem serão a partir daquele momento. E eu achei muito legal quando a gente foi conversando e você me falando do seu trabalho, porque infelizmente algumas crianças, eu digo crianças porque a maioria das mães hoje que eu atendo são mães de crianças, né? Elas, além de terem algum diagnóstico de deficiência, porque a deficiência não necessariamente é alguma questão de saúde. Então, a pessoa que tem alguma deficiência, ela não necessariamente está doente. São coisas diferentes. Mas pode acontecer
dela ter alguma comorbidade, que é isso, ter alguma doença associada. E aí, com isso, ela pode correr algum risco de vida. Então, o quanto é importante a gente trazer esse assunto e a gente falar sobre isso, porque você trabalha com essa questão do luto literal, digamos, né? Que seria quando alguém perde realmente, né, um filho, um parente, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Aí, Mário, acho que já aproveitando a sua fala, explica pra gente o que é uma maternidade atípica, né? Como que a gente pode se referir ao filho de uma mãe atípica, como é que seria um jeito cuidadoso, delicado, né? Talvez para apresentar um pouco para a gente essa realidade, né? Uma realidade que quem não vive não sabe, e pode acontecer de não entender, enfim, e acabar, né, acontecendo desencontros aí. Né? Sim, até porque até bem pouco tempo atrás as pessoas se referiam tanto às mães como às pessoas com algum tipo de deficiência como pessoas especiais, né? Então, mães especiais, pessoas especiais. E hoje já não se usa mais esse termo especial, assim como também não usa mais de falar que a mãe é guerreira ou que aquela mãe foi escolhida por Deus, e não que não seja. Claro que aí entra na crença de cada um. Mas é porque quando a gente fala isso, essa conotação de guerreira, de forte, de escolhida por Deus, tira dessa mãe o direito dela de dizer que tá difícil, que ela precisa de ajuda. E realmente é muito desafiador, porque ser mãe, de modo geral, já é bastante desafiador, principalmente na nossa sociedade, onde está cada um por si. Diferente de, por exemplo, na geração das nossas avós, que todo mundo era criado junto ali na rua, né? Todo mundo morava perto, estava sempre todo mundo muito junto. As mulheres também não saíam muito para trabalhar, eram mais para os cuidados da casa e dos filhos, então tinha essa rede de apoio muito maior que hoje já não tem tanto. E esse termo atípica que as mães utilizam hoje, é elas mesmas que escolheram como uma forma de mostrar que elas existem. Porque tem pessoas que falam, até mães mesmo falam para mim, eu não gosto que fale mãe atípica para mim, porque eu não sou atípica, meu filho é que tem o desenvolvimento atípico. Mas a ideia é que a sociedade as reconheça, que a sociedade saiba que essas mães existem, porque elas são muito invisíveis. As pessoas até a prova do Enem, né, foi muito interessante que saiu com o tema do trabalho invisível das mulheres. Então, se das mulheres de modo geral o trabalho já é invisível, imagine de uma mãe e de uma mãe ainda que tem um filho com algum diagnóstico. Então, você perguntou qual a forma correta de dizer. A forma correta é dizer pessoa com deficiência. Se é uma pessoa que não tem uma deficiência, por exemplo, que tem um transtorno, não tem uma expressão específica para ela, né? Mas o importante é sempre pensar na pessoa primeiro e depois no diagnóstico. Até por isso que é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes de qualquer deficiência. Então, evitar de falar isso, pessoa especial, ou então falar da pessoa de modo infantilizado. Isso acontece muito, né? Pessoas com deficiência adultas e as pessoas falam de forma infantilizada com ela, ou então não se dirige diretamente à pessoa com deficiência, se dirige ao cuidador, à mãe, a quem está ao lado. Então, não, se dirige à pessoa. Se ela, por exemplo, for uma pessoa não verbal e você falar qual o seu nome, aí a pessoa que está ao lado vai responder por ela e vai te explicar que por algum motivo ela não consegue te responder. Mas é muito melhor do que você ignorar aquela pessoa e ficar falando só com quem está ao lado dela. Então, por isso que hoje a gente usa esses termos, que é para poder mesmo mostrar, né, que elas estão aí, que é muito desafiadora a vida delas, porque é uma vida com uma agenda repleta de compromissos. Então, é aquela mãe que muitas vezes precisou parar de trabalhar para conseguir cuidar do filho,
e às vezes não queria parar de trabalhar, mas precisou, ou a mãe que não pode parar de trabalhar porque depende daquele salário para poder sustentar o filho. Tem um estudo de 2010 que mostra que mais de 80% das famílias de crianças com deficiência, os pais se separaram, então o pai vai embora e fica só a mãe responsável pela criança, então é uma demanda ainda maior, porque eu sempre falo que uma coisa é você, por exemplo, pegar a criança e levar para a escola. Outra coisa é você acordar, pensar que horas essa criança vai sair, que horas ela vai voltar, esse período que ela vai ficar fora de casa, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de troca de roupa? Ela vai precisar se alimentar? O que tem que ter dentro da mochila dessa criança? É uma criança com seletividade alimentar? Ela come na rua? Ela não come? Vai ter que levar a comida pronta? Ela vai direto para a terapia? Precisa de alguma coisa para ela fazer essa terapia? Não precisa? E todo esse planejamento, olha, acredito que mais de 95% dos lares é a mãe que faz. Então, mesmo quando tem um pai presente, na maioria das vezes, o pai executa o que a mãe já programou e já planejou para fazer. Então, realmente, a exaustão mental é muito grande, o cansaço físico também. Mas eu percebo que a exaustão mental é muito maior. Ô Mari, e quando a gente fala dessa questão do luto idealizado, né, do filho idealizado, como é que é para a realidade dessas mães? É ofensivo falar que ela vive um luto por não ter tido um filho idealizado? Olha, isso vai muito de cada pessoa. Tem até mesmo na fase que ela se encontra eu gosto de chamar de acolhimento do diagnóstico, né? Muitas pessoas usam o termo aceitação, eu prefiro acolhimento, porque eu acho que quando a gente fala em aceitação, dá uma sensação de que se eu aceito, eu me acomodo. E não é isso. Então, eu prefiro chamar de acolhimento do diagnóstico. Então, vai muito da fase que ela está nesse período. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é porque quando a mulher fica grávida, ela começa a imaginar como que vai ser esse filho. É praticamente automático, assim. Eu ouvi pouquíssimos casos, acho que uma ou duas mães que falaram para mim, eu nunca imaginei nada. Porque geralmente você imagina como que vai ser essa criança, até fisicamente mesmo. Será que vai parecer com a mãe, com o pai? Como será que vai ser o cabelo? Do que será que ela vai gostar? O que será que ela vai querer ser quando crescer? Então, a mãe imagina muitas coisas. E quando chega um diagnóstico, é como se alguém chegasse e falasse para ela, olha, sabe tudo aquilo que você imaginou? Então, nada mais aquilo vai acontecer. E isso não é verdade. Primeiro que o que a gente imaginou é bem longe da realidade com o diagnóstico ou sem, porque a gente só imagina. A gente não consegue controlar como vai ser o futuro de ninguém. E outra, que diagnóstico não é destino para ninguém. Então, você ter um diagnóstico não significa o fim de nada. Significa o começo. Inclusive, significa que você sabendo do diagnóstico, você vai conseguir ajudar aquela criança muito mais. Porque aí você sabe que caminhos seguir com ela, ou pelo menos quais caminhos têm sido seguidos e que têm funcionado melhor. Mas a sensação de quando chega o diagnóstico é como se mudasse. Por exemplo, eu tive um filho até aqui, até hoje. Aí chegou o diagnóstico, agora é outro filho. Não é, é o mesmo filho, é o filho que sempre foi. Você é que imaginava ele de forma diferente. Você sabe que antes de começar eu fiquei pensando muito isso, né? A questão do filho idealizado. Bom, idealização é uma idealização, né? E aí quando a gente pensa na maternidade, a gente olha ela de uma forma cultural, é tão romantizada, né, Mari? A idealização é tão a maternidade é tão romantizada, né? Começando assim, aquela coisa, ai que lindo, vai nascer, o parto. É tão difícil, é tanta coisa envolvida, é tanta mudança, né? É tão desafiador, né? Então fica se partindo do princípio de que a mãe tem que estar sempre muito feliz, os pais de forma geral é feliz, está nascendo, né? E não é bem assim, né? Assim, Sim, e também a questão de que qualquer diagnóstico, não necessariamente
necessariamente de uma doença, mas de um transtorno, de uma deficiência, é associado à doença. Então, assim, quando tem uma pessoa grávida e você pergunta para ela, você vai querer menino ou menina? Algumas pessoas até falam, né? Eu quero menino ou menina, mas a maioria das vezes responde o quê? Não importa, eu só quero que venha com saúde. E aí, quando chega um diagnóstico, dá aquela sensação de não ter saúde. Só que uma coisa não tem a ver com a outra. Porque, por exemplo, o autismo, né, que é o transtorno do espectro autista. O autismo em si, ele não tem nenhuma questão de saúde. A pessoa é uma pessoa saudável. Ela pode ter, talvez, uma comorbidade, uma síndrome rara, alguma outra coisa que aí esteja ligada a questões de saúde? Pode. Mas o autismo em si, ele não tem nenhuma questão de saúde. A pessoa é uma pessoa saudável. Só que como temos muito isso ainda, né, essa ligação na nossa sociedade, passa essa sensação. Como se como se o seu filho fosse um filho doente porque tem um diagnóstico, e não necessariamente. E muitas vezes essa mãe, muitas vezes mesmo, ela se culpa muito disso. Porque é aquela história, né? O que acontece com o filho é culpa da mãe. E não. Mas aí vem o diagnóstico, aí a mãe começa, nossa, será que eu tomei um remédio na gestação que eu não podia ter tomado? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Ou então, falas de pessoas, inclusive de familiares que deveriam acolher, e que falam coisas do tipo, nossa, você não fez bem o seu filho, porque ele cresceu na sua barriga. E não tem nada a ver com isso. Né? Se é uma síndrome genética, por exemplo, mesmo que a mãe tem um gene de predisposição daquela síndrome, o pai tem, mas ela não sabia que tinha, o pai não sabia que tinha. Então não é uma coisa proposital. E as pessoas muitas vezes falam como se fosse. E aí, em vez de acolher e ajudar aquela família no momento do diagnóstico, só piora. E eu escuto muitos relatos de que vem da família, e isso que é muito triste. A grande maioria das vezes que elas se sentem julgadas é pela família. Você sabe que quando existe também a morte de um filho, de alguma forma as pessoas também questionam os pais, né? Porque se parte do princípio de que uma mãe e um pai têm que proteger um filho o tempo todo. Como é que protege de tudo na vida? Né? Então, aquela história de que nasce uma mãe, né? Nasce um filho, nasce uma culpa, né? Talvez vem muito também dessa expectativa do papel da mãe, né? perante o filho, né? De que tem que proteger de tudo, e não é bem assim, né? Enfim, a vida é bem mais complexa do que tudo isso, né? A gente faz, no fim das contas, a gente faz o que é possível dentro da condição, né? Dentro do que é oferecido ali. Né? Eu sempre falo outra coisa que você... que é isso que você falou, elas precisam pensar que elas estão sempre fazendo o melhor. Porque não adianta, tem mães, por exemplo, que já me falaram assim, porque lá, sei lá, na Finlândia tem um tratamento que ajudaria meu filho. Tá, mas você tem condições de ir para a Finlândia? Seja condições financeiras, né? Não tenho. Então não adianta pensar que lá tem um tratamento possível que ajude seu filho. Né? O que hoje, dentro da sua realidade, é possível? E isso está muito ligado a isso que você falou, né? Que quando morre uma criança, vem uma criança, um filho, né? De modo geral, vem essa questão de, será que a mãe deixou de fazer alguma coisa? Principalmente a mãe, mais do que o pai, né? E a mãe está sempre fazendo melhor. E a mãe é o que você falou, não tem como ela prever tudo. Eu falo que muitas vezes é muito injusto com nós mesmos quando a gente faz o seguinte: a gente pega uma situação que aconteceu no passado e a gente olha para essa situação hoje e pensa assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, sei lá, se eu fui reto e bati o carro. Nossa, eu devia ter virado o carro. É muito injusto hoje eu pensar isso, porque hoje eu tenho conhecimento de que eu fui reto e bati o carro. Mas lá, quando eu estava nessa situação, eu não sabia que se eu fosse reto eu ia bater o carro. Então, quando eu penso que eu devia ter feito diferente, é muito injusto comigo mesmo. Porque eu não sabia. Se eu soubesse, com certeza eu teria agido diferente. Então, são culpas
pessoas que a família mais cai muito mais sobre a mãe, que são muito injustas e que é cultural. Sim. Então, mesmo quando ninguém aponta o dedo para essa mãe, muitas vezes ela mesma vai se sentir assim. Uhum. Uhum. E daí eu fico pensando, né, pelo menos os casos que eu acompanhei, que vêm com alguma maternidade atípica, que vêm, né, com algum diagnóstico que você falou que não é doença, isso vai ficar bem gravado para mim agora, é a questão de que muitas vezes são casos que eu vejo que a própria medicina ali ainda não tem tanto recurso, os próprios médicos, a própria condição ali né, do meio médico, né, e aí aquela mãe fica se responsabilizando por muitas vezes condutas que não seriam ela que deveria saber, mas sim do suporte ali dos profissionais especializados, né, do meio, né, é como se ela tivesse toda a responsabilidade de saber de tudo, né, e muitas vezes elas também não são ouvidas, né, quer mais né, só uma mãe, ela sabe mais de um filho do que qualquer pessoa. Pode ser o profissional mais, né, o melhor do mundo, né? Uma mãe sempre vai instintivamente saber muito mais desse filho. E o fato dela não poder ser ouvida, né, não é nem ouvida, mas a opinião dela ali poder Vale. realmente valer, ser válida ali, aquilo ali eu sinto assim, sinto junto com essas mães o quanto que é desrespeitoso, né? Não Sim, sei como que é para isso, você isso. sim, isso que você falou da cobrança, digamos, da mãe saber, também é muito frequente eu escutar, principalmente em casos de síndromes muito raras, que a mãe começa a pesquisar e ler, e ler, e ler, e ler, e aí quando ela vai no médico, ela sabe muito mais que o médico. E muitas vezes o médico fala para ela: nossa, essa informação que você está me trazendo eu não sabia. E aí, assim, por um lado, tudo bem, o médico ele não vai saber de todas as síndromes e tudo, mas ele aprender é importante e não cobrar que a mãe saiba tudo. E muitas vezes é isso que acontece. Do médico falar: eu não sei, o que, que você acha que tem que fazer? E ela é sua mãe, e olha só a responsabilidade, né? Como que ele joga para a mãe a responsabilidade de decidir o que é melhor. Claro que é o que você falou sobre a mãe ser ouvida, porque eu concordo com você, ninguém conhece melhor a criança do que a mãe. Mas precisa haver um meio termo entre a mãe falar e o médico trazer o conhecimento dele também. E não só ele ouvir a mãe e falar: então tá bom, então agora a responsabilidade é sua. Porque daí aumenta a culpa da mãe, de nossa, se alguma coisa der errado, fui eu que falei para seguir por esse caminho. Então, eu acho que tem que ter um complemento, né? De ouvir a E mãe. não ficar essa coisa de joga a responsabilidade para ninguém. Cada um tem a sua parcela ali de responsabilidade, Sim, né? E quanto é, mais isso poder ser encontrado, acho que exato. nesses casos fica, principalmente quando uma criança morre, fica um responsabilizando o outro e, né? Enfim, não é bem assim né, que as coisas deveriam acontecer. Uma outra coisa que eu não sei se você já atendeu ou atende casos assim, que também é muito invisibilizado na nossa sociedade, são os casos das mães que perdem os filhos ainda durante a gestação. Porque aí elas não são reconhecidas como uma perda, né? As pessoas não olham para aquilo como você perdeu um filho. Olha para aquilo como, faz parte, né? E assim, claro, tem uma porcentagem de pessoas que engravidam e têm aborto espontâneo, mas ali nas primeiras semanas. Laura, peraí, eu já venho. Ok. Gente, alguém tem alguma dúvida? Não fica mais contando aqui as historinhas pra gente. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Olá, querida, saudades. Perda do meu filho dói, mas estou sobrevivendo. Eram os meus maiores medos, perder meu pai e minha mãe, então eu perdi os dois no intervalo de 1 ano. Sinto muito. Eu não consigo ver o nome. Mudou aqui um pouco, gente. Eu tô tentando me inteirar aqui. Então, tem
algumas falas aqui naquele pontinho de interrogação, né? Mas quem quiser, fazendo pergunta, aproveitar a Mari aqui, né? Vamos aproveitar, não só perguntar, mas compartilhar. Tá tudo bem aí, Mari? Tá tudo bem, é porque entrou uma barata aqui no meu escritório. E eu não ia me concentrar se eu não matasse essa barata. Mas já matei. Tem uma aranhinha aqui também na parede, eu já olhei para ela, falei, bom, tá ali, ok, amiga. Com barata, e ela começou a querer voar, eu falei, ai meu Deus, eu não vou me concentrar, mas já tá morta. Ok, ok. Tá. Ô Mari, então, já aproveitar e te perguntar, o que você percebe, quais lutos que essas mães vivem dentro da realidade delas? Olha, eu percebo que o luto do filho idealizado, como a gente falou, e o luto de quem elas eram. Porque muitas vezes a mulher, quando ela engravida, até pela questão que você falou do romantismo que existe na maternidade, embora hoje em dia, com a internet, né, tantas influencers colocam aí, é a realidade da maternidade, claro, ninguém coloca 100%, porque não vai expor tudo, claro, né? Mas mesmo assim, a mulher muitas vezes ela não pensa e nem é levada a pensar sobre quem ela vai se tornar, porque é uma mudança muito grande na vida você ter um filho, independente de diagnóstico, é uma mudança muito grande. Só que quando vem um diagnóstico junto com essa maternidade, seja ainda durante a gestação, logo que nasceu ou depois de alguns anos, né, dependendo do diagnóstico, ela vai ter que se reencontrar de novo. E muitas vezes isso demora, porque junto com o diagnóstico, o que geralmente chega olha, você precisa correr contra o tempo, olha, seu filho precisa ser estimulado, ele precisa de terapia. E aquela mãe, ela fica tão desesperada por tudo aquilo que ela ouve, do quanto ela tem que correr, do quanto ela não pode perder tempo e tudo mais, que ela se anula muitas vezes. Ela esquece de pensar nas necessidades dela para pensar nas necessidades do filho. Hoje uma mãe falou assim para mim, ai, Mário, eu tô até com vergonha de te falar isso. Eu falei, o quê? Ela falou assim, sabe, eu precisei ser egoísta. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ela falou assim, porque eu precisei me priorizar, porque se eu não cuidar de mim, eu não vou dar conta de continuar. E aí eu falei para ela que isso não era ser egoísta. É que a nossa cultura, a nossa sociedade fala isso. Autocuidado, você está olhando para você está sendo egoísta que não está olhando para o outro. Não é verdade. Quando a mãe cuida dela, ela não está descuidando do filho. Pelo contrário, ela está ficando bem para cuidar melhor do filho. Então, só que esse processo, essa percepção, essa clareza dela de olhar e falar, putz, eu preciso olhar para mim, é muito difícil acontecer logo que chega um diagnóstico. Geralmente vai um tempo, e nesse tempo ela vivencia esse luto de quem eu era, quem eu sou agora, quem eu gostaria de ser, e até mesmo no sentido de quem eu ainda posso ser. Porque muitas vezes ela olha para a vida dela como se fosse assim, agora foi tudo cancelado, todos os meus sonhos não existem mais. Eles ainda existem. Vai ter que recalcular alguns? Sim, vai. Mas não anular todos os sonhos. Né? Até porque eu sempre falo que para sempre, nunca mais, é tempo demais. Então, para ela pensar, né, nunca mais vou fazer isso, ou para sempre vai ser desse jeito, não. Tudo dá para recalcular. Tá. Muitas informações bombardeiam a gente, colocando o foco só na criança. É isso mesmo, Eliane. E eu vejo que ainda isso é muito frequente. Quando eu falo que eu atendo as mães, muitas pessoas não entendem, acham que eu quis dizer que eu atendo os filhos, ou muitas pessoas falam, nossa, mas espera aí, como assim você atende as mães das crianças? Tipo assim, elas precisam de alguma coisa para você atendê-las? Então, eu ainda estou plantando essas sementinhas nesses anos que eu trabalho com isso, que no começo era muito mais difícil.
No começo, imagina, hoje em dia já não. Até as empresas mesmo, as pessoas estão começando a entender que a mãe precisa de cuidado tanto quanto as crianças. E o quanto é importante. Isso também acontece com as famílias em luto. Né? A primeira coisa, você vai cuidar da criança, é dependendo se a criança ela é muito pequena, né, ou se ela não apresenta nada, né, quando a gente faz um psicodiagnóstico e a gente percebe que não tem nada, eu falo, o seu filho vai se beneficiar muito mais se você tiver cuidado. Deixa eu cuidar de você, me permite cuidar de você, vamos juntas, né, a gente vai fazer isso juntas. Né, é complexo, a maternidade em si ela é complexa, né, viver mortes no meio, ao longo desse processo é muita coisa para uma pessoa só. Né, e quando a gente pode, né, compartilhar, né, compartilhar esse sofrimento e poder ter alguém que ajude a reestruturar, isso é também cuidar dos filhos. Né? Hoje eu atendi um pai, né, que ele, assim, a mãe da criança vai morrer assim, em pouco tempo. Né? E ele só falava, como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Né? E eu falei exatamente isso para ele. Deixa eu cuidar de você. Se você estiver bem, seu filho vai ficar bem. Né? Tá. Então são o luto do filho idealizado e principalmente o luto da pessoa, né, Dela que ela enquanto era mulher, enquanto enquanto pessoa. mulher. Isso é muito típico também no luto, né? Você poder, quando, né, você fala não é o fim, né, talvez depois que alguém falece, é uma nova etapa, é uma nova vida, é uma nova realidade, né? É um novo acontecendo, é algo novo, é uma nova vida ali. Né? É uma nova, não é a desejada, não, mas é algo novo, né? Em que você vai também precisar se reencontrar dentro né, dessa realidade. Uma sensação que me dá que é muito parecido, muda, obviamente, algumas questões, mas o processo emocional é muito parecido. Uhum. Uma vez, quando eu perdi uma pessoa muito querida, que era muito próxima a mim, uma amiga falou assim, né, que eu nunca mais esqueci porque fez muito sentido. Ela falou assim, a melhor forma de você lidar com o luto de alguém que você perdeu é você olhar para as pessoas que ainda estão aqui com você. É você valorizar a presença das pessoas que ainda estão com você. E isso fez muito sentido para mim, porque você vai poder falar melhor do que eu, né? Porque eu estou falando enquanto experiência pessoal, mas quando a gente perde alguém muito importante, a nossa tendência é ficar com aquele sofrimento intenso pela perda da pessoa. A gente esquece todas as outras que continuam ali conosco, né? Sim, por um tempo a nossa energia fica focada ali naquela perda, né? Mas é muito importante poder. Daí até queria perguntar para você como é que fica o casal nessa história toda, né? Porque não é incomum, né? Famílias que perdem filhos, né? Casais que perdem filhos se separar, não é incomum mesmo. Infelizmente é a grande maioria até por a gente não falar do luto e pela própria família não entender, né, o quanto que é diferente para cada um o luto, né, quanto que cada um tem o seu próprio jeito e não conseguir encontrar essa diferença dentro da relação, né? É O isso que eu ia que você percebe nos casais? O que eu percebo, assim, tem alguns estudos como esse que eu citei, do grande porcentagem de famílias em que os homens vão embora. Então, fica a mulher, muitas vezes eles vão embora, assim, de abandonam mesmo, nunca mais querem saber do filho. E fica só a mãe em função do filho. Mas tem também essa questão que você falou, que é cada um vivencia o diagnóstico, no caso o luto, de uma maneira diferente. E se eu quiser comparar o que eu estou sentindo com o que você, por exemplo, está sentindo, não vai funcionar. Não vai dar para eu pegar a minha régua de sentimentos para medir o seu sentimento. Porque cada um tem a sua régua do seu sentimento. E aí, se eu faço isso, muitas vezes eu invalido o sentimento do outro. Então, por exemplo, uma mãe que tá, geralmente o homem é mais objetivo. Então, geralmente o que acontece? O homem é mais, tá, o que tem que fazer? Vamos fazer? Ah, é isso, vamos lá.
e a mulher mais sentimental muitas vezes sofre muito mais com a chegada do diagnóstico. E aí o homem não entende e muitas vezes não quer entender também, no sentido de, nossa, para que tanto sofrimento? Né? Então invalida tudo aquilo. Né? Não, é isso, chegou o diagnóstico, é isso, faz parte, vamos embora, vamos olhar para o lado bom. E não que não seja isso ou que não precise fazer isso. Mas quando você fala para a pessoa que é exagero, que ela está sentindo, ou que não é para tudo isso, você invalida tudo aquilo. E isso não faz com que passe o que ela está sentindo. Isso faz com que ela deixe de te falar. Então pode piorar muito mais e aí estremece bastante a relação. E muitas vezes também, como a gente tem na nossa sociedade ainda muito forte de que a mulher é responsável pelo lar e pelos filhos, então quando chega a maternidade atípica, a sobrecarga é muito grande. E aí a mulher, ela precisa de um suporte maior do marido. E muitas vezes não tem. Muitas vezes ele acha que eu já estou colocando dinheiro dentro de casa, eu já pago as terapias, então é isso, o resto é com você. Só que esse resto faz parte da família. Até a questão assim, por exemplo, meu marido não troca uma fralda, não dá banho no meu filho. Que horas que o seu marido é pai do seu filho? Que horas que ele está criando um vínculo com o seu filho, que é tão importante, né? Esse relacionamento de pai e filho. Então não é só pela, entre aspas, ajudar a mãe, porque o pai não ajuda, o pai faz parte. Mas para que ele crie também um vínculo com o filho. E muitas vezes isso não acontece. E aí vai estremecendo cada vez mais o casal, o que pode gerar, sim, uma separação, infelizmente. É. Alguém que está aqui tem alguma experiência para compartilhar, se quiser trocar, acho que aqui é um espaço para isso, né, Mari? Para a gente trocar também. A gente está trocando a nossa experiência como terapeuta, né? Sim. Seria muito rico você, né, as pessoas falarem da própria experiência. Né? Sim, eu até fiquei pensando aqui, na sua experiência clínica, você atende muitas mães que perderam filhos ou você acha que é mais difícil delas procurarem ajuda? Predominantemente, que perderam os filhos. Eu percebo que leva um tempo a mais para essas mães procurarem, né? Que eu acho que no começo elas estão muito desorganizadas, mas depois de um tempo, sim, existe uma procura muito grande. É que no meu caso eu também trabalho, né, muito com luto de separação, né, também lutos, né, não necessariamente por morte. Mas quando a gente fala de luto por morte, predominantemente mães que perderam filhos. E também viúvas, né, acho que é uma perda também bem representativa, né, principalmente quando você tem uma história muito de muitos anos, né, também também vem bastante assim esse tipo de busca. Né? Ô Mari, eu estou vendo aqui minha colinha. Vamos falar então sobre o medo da perda, né? Eu acho que foi uma coisa quando a gente estava tomando nosso café, né? E a gente falou o que seria algo que pudesse dar oportunidade para as pessoas falarem, né? E que não existe espaço para falar, né? E a gente, como a gente estava conversando no nosso café, você falou que é uma realidade em que, né, o próprio diagnóstico vem, o prognóstico, né, geralmente vem com uma expectativa de vida mais curta do que o esperado. Seria isso mesmo? Dependendo do diagnóstico, né? Tem alguns diagnósticos que, como não influencia na questão da saúde, então não tem. Mas alguns diagnósticos, quando tem alguma comorbidade, tem questões de saúde, aí sim. Ou também casos de, por exemplo, síndromes raras, muito raras, que ainda não se tem conhecimento de pessoas adultas com aquela síndrome. Então a mãe não sabe o que esperar. Ela tem lá um bebezinho com uma síndrome rara que os médicos desconhecem pessoas adultas com aquela síndrome. Então, porque ninguém chegou à vida adulta? Não se sabe. Porque os exames genéticos, eles são muito recentes.
Então, Uhum. até poucos anos atrás, não tinha muitos exames genéticos. Então, muitas síndromes raras não eram descobertas. Tanto que hoje em dia acontece muito de crianças até adolescentes terem um diagnóstico, por exemplo, de paralisia cerebral, e depois de muitos anos os pais descobrirem que na verdade não, na verdade era uma síndrome rara, e como não tinha conhecimento genético, pelas características achava que poderia ser uma paralisia cerebral. Então, isso faz com que muitas vezes os pais sintam medo de perder. Né? A Eliane comentou que perdeu a filha aos 21 dias, que nasceu com hidrocefalia. Faz 20 anos já. Até depois, Eliane, se você quiser, escreve um pouco como você se sente hoje, depois de tantos anos, porque eu acredito que possa passar muitos anos, mas você ainda sinta, né, com relação a isso. E esse medo da perda, eu sempre falo que é importante a mãe falar dele, mas ela também olhar para isso de uma forma que eu sempre falo para elas fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer com relação a isso? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Se tiver, então faça. Se não tiver, se lembre que você já faz tudo o que você pode. Porque senão também gera um sofrimento enorme dessa mãe ficar pensando: nossa, será que meu filho vai morrer antes da hora? Nossa, quando será que meu filho vai morrer? Gera um sofrimento por antecipação muito grande de uma coisa que ela não tem o menor controle. Então, tanto de quando a mãe pensa no medo de perder o filho, como no medo dela morrer antes do filho, eu sempre falo, se pergunta, tem alguma coisa que eu possa fazer hoje a esse respeito? Ah, tem. Eu tô levando meu filho, ele faz tratamento, eu participo, sei lá, de assembleias que falam sobre a síndrome para ver se descobriu alguma coisa. Ótimo. Então, se lembre disso toda vez que o medo vier, porque senão você acaba sendo dominada por esse medo. E aí você passa a não vivenciar os pequenos prazeres e momentos do dia e da sua realidade de hoje, porque esse medo faz com que você paralise e não consiga. Então é importante. Era exatamente isso que eu ia pontuar e que me veio muito assim na cabeça quando a gente fala desse medo, e que eu já ouvi relatos, é que essa imprevisibilidade, né, ela dificulta a mãe também, ela acaba ficando ali o empecilho no vínculo, porque a mãe fica com muito medo de se vincular demais, né? Então o medo da perda acaba tirando dela a oportunidade dela aproveitar o tempo que esse filho que está junto. Porque eu nunca ouvi uma mãe falar para mim que se arrependeu de ter o filho. Ele falou: se eu soubesse, se tivesse me avisado antes que meu filho iria morrer com tal idade, desse jeito, eu ainda assim escolheria viver de novo isso. Né? Sim. E é importante ela aprender a valorizar os pequenos momentos. Claro, a gente não vai fazer isso o tempo inteiro. Tem dia que a gente acorda que não tá bem, que tá triste, que aconteceu alguma situação, faz parte. Mas de valorizar aqueles pequenos momentos. Eu nunca esqueço uma vez uma mãe que eu atendia que o filho ele tem uma paralisia cerebral grau 5, que é aquele grau onde a criança não faz nada, não se mexe, ela só pisca. E como ela não tinha nenhuma comunicação com ele, ela não fazia nada, assim, não conversava, não cantava, não fazia nada, só fazia os cuidados básicos. E aí eu comecei a falar para ela: cara, coloca uma música, coloca ele na cadeira e pega no braço dele, gira a cadeira, né? Dança com ele, canta. E ela falou que ela se achava estranha porque ela não via resposta. E mais que aos poucos ela começou a fazer. Então, por exemplo, ela ia dar banho, ela ia dando banho e conversando, coisa que antes ela não fazia mais. E aí teve um dia que ela ficou muito emocionada porque ela falou que estava calor e as pessoas com paralisia e tal, elas não conseguem equilibrar, não sei se eu vou usar o termo certo, mas não conseguem equilibrar bem a temperatura corporal. Então sempre tem que ficar de olho nisso, né? Senão aumenta muito, abaixa muito, enfim. E aí, como estava muito quente, ela resolveu pegar uma bacia com uma água gelada e passar na perna e nos pés dele, com medo de aumentar a temperatura. E aí, quando ela fez isso, o filho, pela primeira vez, puxou a perna.
E ela ficou muito emocionada, porque pela primeira vez ela falou assim, eu nunca conversava com ele, então quando ele fazia isso, eu achava que era um movimento involuntário. Só que naquele dia eu entendi que ele estava querendo me dizer que ele não queria aquela água gelada. Então ela começou, Comunicou. em vez de ficar pensando, nossa, quando meu filho vai morrer, como vai ser minha vida, até quando que ele vai viver, eu não sei, ela começou a prestar atenção ao filho, né, no filho, e o quanto isso mudou completamente a relação dela com ele. E já tem vários anos que isso aconteceu e o filho dela é vivo até hoje. E ela me fala o quanto isso mudou a vida dela. Porque ela até falou assim, esses dias antes eu estava sobrevivendo, agora eu vivo. Eu vivo os meus dias. E o quanto isso faz diferença. Em contrapartida, Mário, eu estou aqui lembrando o quanto que, pelo fato do cuidado precisar ser muito intenso, né, e o nível de autonomia, né, dependendo, né, do diagnóstico, também faz as mães criarem uma relação extremamente simbiótica com esses filhos, né, o quanto que esse vínculo acaba ficando um vínculo muito, 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 muito forte, né. E quando, né, se acontece a perda nesse meio do caminho, realmente isso é um grande desafio para essas mães, né? Sim, sim. E muitas vezes, até por conta dessa questão cultural, de que a mãe que tem que cuidar e tudo mais, a mãe não permite que mais ninguém cuide do filho. E isso é muito delicado, porque aí ela vai ficar sobrecarregada e ela também vai tirar, por exemplo, do pai a chance de cuidar, né? E eu sempre falo que ninguém vai cuidar melhor do que você. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas um dia você precisou aprender como cuidar. Então, por que não permitir que outras pessoas também aprendam como cuidar? É importante para ela, é importante para o filho, é importante para os familiares em volta. Exato. Até para ela ter um pouco de autonomia também, para poder viver um pouco, né, o autocuidado dela, né, colocar um pouco da energia para a própria vida, né, um pouco para si, né? Até porque imprevistos acontecem, ela pode passar mal, ela pode ter, sei lá, um apendicite, ter que ser internada, operar, e aí, como é que o filho vai ficar se ninguém souber cuidar além dela? Então é importante. Claro que eu sei que tem mães que não tem ninguém de rede de apoio, que não tem essa possibilidade. Mas tem muitas mães que têm, mas que não permitem. Como, não permitem até no sentido assim, não, ele é meu filho, eu que tenho que cuidar. Às vezes ela nem tem clareza de que ela está fazendo isso. E aí ela começa a perceber que, olha, realmente ele é meu filho, mas ele é neto, ele é primo, ele é sobrinho. Eu vou deixar a minha irmã aprender a cuidar, a minha mãe, vou deixar as pessoas se aproximarem mais. Esse excesso de responsabilidade que a gente falou, né, de se responsabilizar demais, né, por tudo, né, isso tudo é difícil, porque se acontece uma perda nesse caminho, se acaba acontecendo talvez dessa mãe, né, se responsabilizar demais por algo que não é totalmente do controle dela, né, e poder ir trabalhando isso também pode ajudar, né, eu fico pensando como é que trabalhar preventivamente para deixar o luto um pouquinho mais confortável, se caso a perda acontece, né. Eu acho que um bom começo é estar falando, né, acho que o fato de a gente estar aqui falando de morte, da possibilidade de morrer, né, isso tudo também desmistifica um pouco dessa realidade e dá a chance também para as emoções para as emoções de todos esses lutos que a gente está falando, de toda essa sobrecarga, de tudo que está acontecendo, poder ser vivida, poder ser organizada, poder ser elaborada, né? E isso que você falou é muito importante, porque se a mãe ela aprende que é importante ela ter um tempo para ela, que é importante ela se cuidar, mesmo que for uma coisa mínima. Se acontecer dela perder um filho, ela, digamos assim, ela já aprendeu a fazer coisas por ela. Se ela estava completamente anulada por conta do filho, fica muito mais difícil depois, porque ela vai tipo, tá, e agora? Quem que eu sou?
né? Ela perde as referências, porque tudo que ela fazia era em volta do filho. Claro que numa proporção diferente, mas isso também acontece quando os filhos com deficiência crescem e têm uma vida independente. Porque quando chega um diagnóstico, muitas vezes a mãe, ela acha que o filho vai viver embaixo da asa dela o resto da vida. E não necessariamente. E que bom, com as novas tecnologias e terapias e tratamentos, as pessoas estão cada vez mais independentes. Então, mesmo que ela dependa, se for pensar, todos nós dependemos de alguma forma de alguém. Né? Por exemplo, eu não sou médica. Se eu ficar doente, eu preciso ir no médico. Mesmo se eu fosse médica, né? Eu precisaria de um médico. Então, a gente está sempre dependendo. Eu preciso de um psicólogo, Mari. A gente está sempre dependendo de alguém. Mas quando as mães acham que esses filhos nunca vão sair de casa, e aí eles ficam adolescentes, e eles crescem, e eles falam, por exemplo, ah, mãe, eu vou prestar uma faculdade. Ou, ah, eu quero viver sozinho. Ah, eu vou começar a trabalhar. Muitas vezes elas vivenciam isso também, que é, e agora? Quem eu sou? Porque eu achava que eu ia ser, entre aspas, só mãe a vida inteira. Porque nós temos muitos papéis além do de mãe. Muitas vezes o de mãe se sobressai e a mãe esquece dos outros. E aí, quando o filho sai de casa, e os outros papéis? Ela já nem sabe mais se ela gosta de amarelo porque ela gosta de amarelo ou se ela gosta de amarelo porque o filho sempre gostou de amarelo. Então, ela fica... Isso só me faz pensar o quanto que a maneira do antes do luto, como a pessoa vive a vida dela antes do luto, influencia no luto. Quando existe a morte, né? Quando acontece a morte. Se ela já tem alguma prática de autocuidado, né, muitas coisas podem influenciar, né, dentro desse processo. O vínculo que é criado, se existe autonomia dentro do vínculo, por mais que seja uma criança totalmente dependente, existe alguma autonomia emocional da própria mãe também. Né? Essa mãe também ela é dependente desse filho, ela precisa desse filho para dar sentido para a vida dela. Né? A forma como ela dá sentido para a vida é só a maternidade que dá sentido para a vida dela? O que mais que dá sentido? Então, todas essas coisas, se a gente já pode ir construindo na nossa vida, né? Porque perdas vão acontecer ao longo do caminho. Né? Se a gente já não vai desenvolvendo e trabalhando isso, eu sinto que que o brasileiro, ele precisa esperar acontecer uma coisa muito grande para, de repente, a pessoa se estruturar. E tudo bem, nunca é tarde, é hora, se for preciso acontecer uma morte para você poder dar sentido na sua vida, ou reaprender a viver, ou a cuidar mais de si, tudo bem, tudo bem. Mas por que não também, né, fazer isso sem necessariamente ter precisado acontecer alguma coisa com a sua vida? Eu fico pensando muito nisso. A questão de, eu não posso falar porque se eu falar, atrai. Então, eu não quero falar sobre morte, eu não quero falar sobre morrer, sobre luto, porque se eu falar, vai atrair para minha vida. E não é assim. Né? Tem algumas mães Pelo que contrário, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se prepara, mais a gente se entende nesse lugar, mais a gente vai se familiarizando. Sim. Né? Tem algumas mães que eu atendo que são de outros países. E, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum que você precisa fazer o seu testamento. Em vida, assim, pessoas da nossa idade, você precisa ter um testamento. E aí, o quanto é estranho, porque a gente aqui no Brasil só fala em testamento de pessoas idosas, né, de pessoas ou que têm, sei lá, muitos bens, enfim. Mas lá não, lá todo mundo tem que fazer testamento e inclusive no testamento, se você tem filhos, você tem que colocar com quem você quer que os seus filhos fiquem. Então, querendo ou não, te faz pensar nessa possibilidade. E aqui no Brasil, não, aqui ninguém quer pensar, ninguém quer falar sobre isso. E aí, quando acontece, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Até como rede de apoio. Né? Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Fiquem à vontade, viu, gente? A gente está aqui conversando, batendo um papo, mas é com todo mundo aqui a história. O que a gente fala, o medo da morte, a maternidade, a família. De alguma forma a gente se encontra nesse caminho, né, Mari? Todo mundo, de algum jeito, de outro.
E aí eu estou pensando aqui, Mari, para a gente acabar também, já vai dar 1 hora, quando a gente está falando do medo da morte, né? Da emoção do medo, né? Como que ela acontece dentro dessa maternidade, né? A gente vê as ansiedades aí todas, né, do mundo moderno, tudo mais, mas a ansiedade ela está muito relacionada ao medo, né? A emoção do medo, né? E aí eu fico pensando, se a gente não fala, quanto mais a gente quer ignorar o medo, maior ele fica, porque ele é uma resposta fisiológica do organismo para dizer, olha, para e analisa aqui, né? Tem algum perigo, tem alguma coisa, né? O que você percebe da emoção do medo dentro de todo esse processo de maternidade? A gente sempre tem medo do que a gente não conhece. Então, tudo que é obscuro, a gente sente medo. Porque é isso, é o que você falou, é uma resposta do nosso organismo, do cérebro, de que, olha, precisa olhar para isso. Só que muitas vezes o medo vem até porque o nosso cérebro ele não se desenvolveu com a mesma velocidade que nós, enquanto seres humanos, né? Então, muitas coisas que o nosso cérebro, a forma que ele funciona, que ele trabalha, é muito ligado, muitas vezes, à questão da sobrevivência, que a gente não precisa, a gente não está mais correndo risco de vida o tempo inteiro como os nossos antepassados, né? Os ancestrais. Então, muitas vezes, a gente sente medo de uma coisa que a gente não deveria sentir, entre aspas. Só que ele vem, o sentimento vem. E o quanto é importante a gente olhar para aquele sentimento e pensar, por que eu estou sentindo isso? O que está por trás desse medo? E o que eu posso fazer a respeito? Que é aquela pergunta, né, que eu sempre falo para elas se fazerem. O que eu posso fazer? Ah, então, se eu estou com medo de morrer e deixar meu filho, o que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer um seguro de vida? Eu posso falar com a minha irmã e falar que eu gostaria que ela cuidasse? Posso. Então, faça. Não tem nada que eu possa fazer. Então, se lembre disso. Porque se a gente não olhar para o medo dessa maneira, ele vai nos paralisar. E ele vai aumentar, que é o que você falou. E justamente isso, o que faz o medo paralisar todo o organismo é quando você não olha para ele. Quando você atende a necessidade, aquilo, né, o medo não precisa te paralisar literalmente para você poder parar para ouvir aquilo que o seu sistema está te trazendo. Né? E daí isso acho que traz uma questão importantíssima, do quanto que a gente pode naturalizar o medo da morte. Uma vez que a gente é todo projetado para poder sobreviver, o medo da morte é mais do que instintivo. Né? O nosso cérebro ele vive, o nosso cérebro ele não funciona para pensar, ele funciona para sobreviver. É basicamente isso que ele faz. Né? Então, não é, né, mais natural do que o medo da morte. Porque por mais que a gente tenha crenças e valores, é muito desconhecido. O que acontece depois? Cada um tem a sua crença e tudo mais. Mas ninguém voltou, digamos, para falar, fica tranquilo que é isso aí mesmo. É isso aí que vai acontecer. Então, gera um medo, mas eu percebo que até essa questão da religião é um ponto importante. As pessoas que são mais ligadas à religião, independente de qual seja, elas lidam melhor com essa questão do medo da morte. Porque elas têm uma certeza maior de que alguma coisa vai acontecer ligada à crença que ela tem. Então, eu percebo isso, que são pessoas que lidam melhor. Sofrem, lógico que sofrem. A gente sente falta. Sente falta do que viveu, sente falta do que poderia viver e não vai viver. Mas se ela tem fé, de alguma forma, eu percebo que isso se ameniza, de alguma maneira. No meu caso, eu não diria religião. Eu não sinto que é a religião em si, mas a espiritualidade. Porque eu já vi muito de crenças religiosas acabarem sendo um fator de risco e não de proteção para a pessoa. A forma em que ensinaram a relação dela com o que a gente chama de Deus é uma relação que muitas vezes não contribuía para o processo, não dava conforto, não contribuía, né? Esse Deus jogador, esse Deus. Então, muitas vezes eu sinto que não
necessariamente é a religião, mas sim a espiritualidade, que é essa coisa da fé, é acreditar, é se conectar com algo que a gente não está vendo ali, né? Eu percebo mais isso, né, no processo, quando a morte acontece. Né? E eu vejo muito essa relação sendo muito repensada, ressignificada. Né? Antes da morte era uma relação com Deus, depois da morte se torna outra também. Então, isso também pode mudar ao longo do processo de elaboração do luto. Né? Bom, acho que contemplamos, Mari. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo que a gente estava pensando aí, até se alguém sentiu falta de alguma coisa, quiser comentar aqui, ou então mandar para mim ou para a Laura, a gente pode fazer outra live também para falar de algum outro assunto, porque é muita coisa que dá para conversar sobre isso, né? Então, Muito pessoas mesmo. podem dar outras ideias de algum tema que a gente só falou por cima e que elas queiram que a gente aprofunde de alguma forma. Isso, ótimo. Essa live vai ficar gravada no YouTube também, vou começar a colocar lá. Ah, E legal. podemos pensar, né, Mari, em outros encontros, Sim, né? certeza. E outros temas também. Então, eu agradeço muito por essa conversa. Conseguimos, Sim, né? bom, eu tive Covid da outra vez, aí a gente não conseguiu, mas foi muito bom mesmo. Eu agradeço você pelo convite, pelo tempo, as pessoas que estão aqui assistindo. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, e se eu puder ajudar alguém de alguma forma, só me mandar mensagem lá no meu Instagram, que eu estou à disposição. Ótimo. Então, um grande abraço, boa noite para todos e para você, Mari.